Após retornar do exterior, de uma missão exaustiva e perigosa que levou meses, descobri uma traição sórdida e inimaginável da minha esposa traidora, com seu próprio irmão. Pousei em solo americano após minha última missão no exterior com o exército. Meu coração disparou de antecipação ao pensar em ver minha esposa, Tiffany, me esperando na área de desembarque. Depois de tantos meses patrulhando zonas perigosas, seu abraço era o único consolo com o qual eu sonhava. No entanto, quando entrei no terminal e olhei pela multidão, ela não estava lá. No começo, disse a mim mesmo que devia ser o trânsito ou alguma confusão de horários. Peguei minha mochila e esperei. 10, depois 20 minutos, até que finalmente ela apareceu, apressada. Ela sorria, mas algo naquele sorriso não parecia verdadeiro. Pediu desculpas, dizendo que ficou presa no trânsito por causa de um acidente na rodovia. Dei de ombros, sem querer estragar nossa reunião com desconfiança. Mas aquele abraço estava mais leve do que eu lembrava. Seu aperto não era tão forte, e seu beijo não tinha o mesmo calor que me sustentou em todas aquelas noites solitárias no exterior. Na primeira semana em casa, atribuí tudo à minha readaptação à vida civil. Eu estava nervoso, inquieto, com dificuldade para dormir. Os velhos hábitos pareciam estranhos. Acordar sem o toque da corneta. Não amarrar as botas ao amanhecer. Não ouvir disparos ecoando pela noite. Tiffany parecia compreensiva. Cozinhava minhas comidas favoritas, mas estava distante. Passava mais tempo no celular do que o normal, sorrindo para mensagens que nunca compartilhava comigo. Certa noite, meu cunhado mais novo, Craig, apareceu de surpresa. Disse que só queria ver como eu estava me ajustando. Sempre o considerei um cara legal, amigável, talvez um pouco imaturo. Mas talvez minha tensão da guerra tivesse me deixado mais atento. Senti que havia algo estranho no ar. Craig e Tiffany trocavam olhares que pareciam carregados, íntimos demais. Tentei me convencer de que era paranoia, que meus pensamentos suspeitos vinham de meses vivendo com gatilhos e ameaças em cada esquina. Mas uma semente de dúvida se plantou na minha mente. No dia seguinte, vi Tiffany receber uma mensagem que a fez sorrir de orelha a orelha. Ela me olhou de relance, nervosa, antes de deslizar o celular para debaixo do travesseiro. Aquela semente de dúvida começou a crescer. Meus instintos, treinados em combate, não deixavam isso passar. Enquanto Tiffany estava no chuveiro, peguei seu celular e digitei a senha, minha própria data de nascimento. Estranho que ela não a tivesse mudado, se tivesse algo a esconder. Percorri rapidamente as mensagens, mas não encontrei nada incriminador. Apenas conversas com amigos, colegas de trabalho, família. Tudo parecia normal, comum. Soltei um leve suspiro de alívio, pensando que talvez eu estivesse mesmo enxergando sombras onde não havia nada. Mas, naquela noite, durante o jantar, comentei como tinha sido bom ver Craig mais cedo. Tiffany empalideceu. Ela se atrapalhou com o garfo, gaguejando sobre como ele só tinha passado para entregar alguns documentos da mãe. Uma explicação perfeitamente razoável, exceto pelo fato de que ela estava suando, e evitava olhar nos meus olhos. Foi quando senti meu estômago se revirar. Talvez houvesse algo acontecendo. Talvez minhas piores suspeitas não fossem tão absurdas assim. Seguindo um instinto, chequei nossa conta telefônica online. A primeira página parecia normal. Mas, ao rolar pelos registros de chamadas, vi repetidas ligações e mensagens do telefone de Tiffany para o número de Craig, a qualquer hora do dia e da noite. Algumas chamadas duravam tempo demais para serem apenas conversas casuais. Minha boca secou, quando a adrenalina tomou conta do meu corpo. Eu sabia que precisava me manter calmo. Eu era um soldado, treinado para lidar com ameaças. E, se minha intuição estivesse certa, eu estava prestes a enfrentar a pior ameaça da minha vida. A traição da única pessoa que deveria me amar incondicionalmente. Durante várias noites inquietas, não consegui dormir. Minha mente era assombrada pela possibilidade de que minha própria esposa e seu irmão estivessem envolvidos em algo impensável. Parte de mim rezava para estar enganado, que fosse apenas um grande mal-entendido. Mas, toda vez que Tiffany respondia a uma mensagem com um sorriso apressado e nervoso, o nó no meu estômago apertava ainda mais. Determinado a encontrar provas concretas, decidi investigar mais a fundo. Certa tarde, Tiffany mencionou que sairia para tomar um café com uma velha amiga. Fingi estar ocupado desempacotando caixas para não ir com ela. Assim que ela saiu, comecei minha busca de verdade. Revirei gavetas, chequei os bolsos das jaquetas, o porta-luvas do carro. Nada. Se eles estavam escondendo algo, eram bons em encobrir seus rastros. Então, voltei minha atenção para o nosso laptop compartilhado. Eu sabia o suficiente sobre tecnologia para navegar pelo histórico de navegação e conversas no Facebook, mas Tiffany aparentemente tinha aprendido sobre o modo anônimo. Nenhum rastro. Minha frustração crescia, ofuscando qualquer noção de que talvez eu estivesse cruzando um limite. Mas, se eu realmente ia confirmar o impensável, limites já não importavam mais. Desesperado, mas sem muitas pistas, esperei ela voltar, e quando ela foi para o banho mais tarde, verifiquei seu telefone. Dessa vez, examinei a lista de contatos. O nome de Craig estava lá, é claro, mas isso não ajudava muito. Então, decidi instalar um aplicativo simples de backup, que copiaria todas as mensagens e chamadas para o meu próprio telefone em tempo real.
Foi um truque que aprendi com um colega das operações de inteligência. Com calma e cuidado, configurei tudo, garantindo que nenhuma notificação aparecesse no celular dela. Os dias seguintes foram torturantes, esperando algo aparecer no meu feed. Então, tarde da noite, meu telefone vibrou. Era quase 1h da manhã. Tiffany dormia ao meu lado. Mas, aparentemente, estava acordada trocando mensagens. Abri a conversa que chegava em tempo real. E lá estava. Ela e Craig. No começo, as mensagens eram vagas. Ela perguntava se ele ainda estava acordado, e ele respondia que não conseguia dormir. Mas, em seguida, os textos se tornaram explícitos. Horrivelmente explícitos. Meu coração batia tão forte, que me surpreendi por Tiffany não ter notado nada. Linha após linha. Confissões ardentes. Ela dizia o quanto ansiava por ele. Como desejava que eu desaparecesse para sempre. Ela mencionava os encontros. Detalhava os lugares onde se encontraram. Minha própria casa estava entre eles. Noites em que eu estava do outro lado do mundo, arriscando minha vida. Craig se gabava de como era fácil para eles se esconderem. Minha boca secou quando li a última mensagem dele. Ele não faz ideia. Tiff. Ele nunca vai suspeitar de nada. Naquele momento, a verdade se revelou de forma brutal e inegável. Minha esposa e meu cunhado, seu próprio irmão, estavam tendo um caso. Meu corpo inteiro tremeu de raiva. Eu tive que me controlar para não explodir ali mesmo, na cama. Fiquei encarando as costas de Tiffany, que fingia dormir ao meu lado. A raiva aumentando, e eu senti uma mistura nauseante de nojo, desgosto e fúria. Essa era a mulher que chorou na minha cerimônia de despedida. A mesma que prometeu me amar para sempre. Não havia dúvidas, eles estavam me traindo. Nada no meu treinamento militar me preparou para essa emboscada na minha vida pessoal. Por alguns segundos, considerei confrontá-la na hora. Mas logo percebi que uma reação impulsiva só daria a ela e a Craig tempo para esconder provas, criar desculpas, inverter a situação. Eu precisava lidar com isso, da mesma forma meticulosa com que planejava missões no exterior. Fechei os olhos e inspirei fundo, tentando me acalmar. Minha mente girava com perguntas. Há quanto tempo isso acontecia? Era só físico ou algo mais? E, acima de tudo, por quê? Porque, de todas as pessoas, o próprio irmão dela. Era algo tão doentio, que eu mal conseguia processar. Mas, doentio ou não, agora eu tinha provas. Agora eu conhecia o inimigo. E não ia deixá-los escapar sem consequências. Saí da cama com os punhos cerrados e o coração acelerado. Antes de fazer qualquer coisa, eu precisava pensar. Precisava traçar uma estratégia. Porque, se havia uma coisa que aprendi no exército, era isso. A melhor vingança é calculada, metódica e executada sem piedade. Sentei-me no sofá da sala escura. A luz dos postes lançava sombras estranhas contra as paredes. Dormir era impossível. Minha mente mergulhou em um abismo escuro, onde emoção crua e precisão tática se fundiam. Em todos os meus anos de serviço, vi o pior que a humanidade tinha a oferecer. Mas essa traição me atingiu mais fundo do que qualquer bala inimiga. Tiffany, a mulher com quem eu deveria passar o resto da vida. Craig, o cunhado que eu tratei com respeito. Eles transformaram meu retorno para casa em um pesadelo. Enquanto eu estava a milhares de quilômetros de distância, lutando para proteger nossas liberdades, eles pegaram minha confiança e cuspiram nela. Eu queria dizer que tirei um momento para lamentar o amor perdido. Mas eu não sou do tipo que fica chorando pelas perdas da vida. Em vez disso, uma raiva lenta e ardente se instalou no meu peito. Senti aquela calma fria e letal que antecede a tempestade. Parte de mim queria vingança imediata. Uma explosão violenta de fúria, capaz de quebrar ossos e destruir espíritos. Mas eu me lembrei da regra de combate. Nunca ataque sem um plano. Nos dias seguintes, continuei minha observação silenciosa. Eu queria mais do que apenas mensagens de texto. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava confirmar cada detalhe doentio. Meu coração disparava toda vez que Tiffany saía de casa ou Craig aparecia. Observei suas expressões, seus gestos, os códigos nas conversas. Percebi que estavam quase destemidos, confiantes de que eu continuava sem desconfiar de nada. A ousadia dessa suposição fez meu sangue ferver. Comecei a documentar tudo. Horários, mensagens, até fotos quando possível. O treinamento disciplinado que aprendi no exército entrou em ação. Mas, além de coletar provas, eu já começava a planejar. Planejar como destruir o mundo deles, peça por peça. Infidelidade já era uma coisa horrível. Mas uma traição incestuosa, isso era um monstro completamente diferente. Eu queria que eles sentissem o peso de sua depravação. Durante uma corrida noturna, algo que eu fazia para clarear a mente, esbocei uma estratégia. Eu garantiria que eles sofressem ruína legal, financeira e social. O primeiro passo seria encurralar Tiffany financeiramente. Tínhamos contas conjuntas e cartões de crédito compartilhados. Mas também existiam contas separadas, das quais ela não fazia ideia. Dinheiro acumulado de pagamentos de combate e bônus. Eu começaria a transferir fundos para essas contas secretas, deixando-a completamente exposta. Depois, usaria o fato de que ela trabalhava em uma empresa respeitável, com código de conduta rígido. Se seu caso com o próprio irmão viesse à tona,
seria um desastre para sua carreira. A empresa se orgulhava de defender valores familiares. Um escândalo como esse provavelmente resultaria em sua demissão. Passei várias noites redigindo uma carta anônima para o departamento de RH dela. Eu seguraria essa carta até o momento perfeito. E então, havia Craig. Ele se via como um solteirão despreocupado. Mas também trabalhava na empresa da família, um negócio administrado pelos próprios pais. Será que eu poderia usar isso contra ele? Se eu apertasse os botões certos, talvez conseguisse garantir que sua própria família o deserdasse. Ou, pelo menos, se voltasse contra ele. A mera suspeita de incesto poderia ser suficiente para fazê-los cortar todos os laços. Esses pensamentos me mantinham em pé, me alimentavam com um propósito sombrio. No exército, aprendi a ver inimigos como alvos. Obstáculos estratégicos a serem neutralizados. Agora, minha própria esposa e meu cunhado eram os inimigos. Eu os odiava por me colocarem nessa situação. Mas, ao mesmo tempo, abracei a frieza da determinação que vinha ao planejar sua queda. Com o passar dos dias, minha postura dentro de casa começou a mudar. Fingi estar distante, culpando o estresse do pós-desdobramento. Tiffany tentou insistir, mas dei poucas respostas. Até marquei uma consulta com um terapeuta no centro de veteranos da VA, só para manter as aparências. Mas, por dentro, eu estava construindo uma fortaleza de ódio. Cada vez que eu via suas conversas sussurradas, minha determinação se fortalecia. Uma traição dessa magnitude merecia uma punição como nenhuma outra. Eu não ia me contentar com um simples divórcio, ou uma discussão acalorada. Não. Eu iria transformar a vida deles em um inferno. A ponto de fazer com que cada mensagem suja, cada abraço escondido, cada mentira dita, fosse um peso que eles jamais pudessem carregar. E quando eu terminasse, não haveria nenhuma chance de reconstruírem o que arrancaram de mim. Quando me senti pronto para dar o primeiro golpe, planejei tudo meticulosamente. Tiffany estava prestes a enfrentar as consequências de trair um homem, que passou anos aperfeiçoando táticas de engano e ataque. Por muito tempo, fingi ignorância. Enquanto isso, silenciosamente reunia forças para o ataque final. Comecei com algo simples: finanças. Tínhamos uma conta conjunta onde o salário dela era depositado, junto com o dinheiro que eu recebia mensalmente da minha pensão militar e de trabalhos extras. Usando o aplicativo do banco no meu celular, comecei a transferir pouco a pouco a maior parte das nossas economias para minha conta particular. Fiz isso de maneira discreta, de forma que as transações parecessem apenas contas normais ou pequenas transferências. Antes que percebesse, Tiffany não tinha mais nada guardado. Ela não notaria de imediato. Nunca foi boa com controle financeiro. Sempre confiou em mim para lidar com as contas. Alguns dias depois, decidi atacar o círculo social dela. Tiffany se orgulhava de sua imagem cuidadosamente construída. A esposa dedicada de um herói militar. Uma colega confiável. Um pilar da comunidade, que fazia trabalho voluntário todo fim de semana em um abrigo de animais. Mas eu sabia que o esqueleto em seu armário destruiria essa imagem se viesse à tona. Criei um e-mail anônimo usando uma conta descartável. Enviei para o departamento de RH dela. Anexei algumas capturas de tela das mensagens explícitas. O texto sugeria um caso incestuoso, entre ela e Craig, e contava detalhes sórdidos dos encontros dos dois. O assunto do e-mail era ameaçador. A verdadeira face de dois irmãos depravados. Planejei para que a mensagem chegasse enquanto ela estivesse no trabalho. E então, esperei calmamente pelo impacto. Como esperado, logo depois do almoço, Tiffany entrou em casa como uma tempestade. O rosto corado de pânico tremia, os olhos cheios de lágrimas. Ela me acusou de ter enviado aquele e-mail. Fingi total ignorância. Apenas franzi a testa, confuso. Eu? Por que você acha que foi eu quem enviou isso? Perguntei, simulando mágoa. Por que eu diria algo assim sobre minha própria esposa e seu irmão, pelo amor de Deus? A expressão dela foi impagável. Parte choque, parte culpa. Ela sabia que não podia mencionar provas, porque isso significaria revelar toda a verdade. Observei enquanto ela se contorcia, mordendo o lábio. Percebia, aos poucos, que me confrontar diretamente poderia expor seu segredo por completo. Então, recuou. Culpou algum brincalhão doentio, e insistiu que o RH da empresa estava investigando a identidade do remetente. Enquanto ela andava de um lado para o outro na sala, chorando e inventando desculpas, eu ofereci um falso consolo. Disse que talvez devesse falar com Craig, ver se ele também tinha recebido alguma ameaça ou tentativa de chantagem. Suas mãos tremeram ao ouvir o nome dele. Ela desviou o olhar rapidamente. Lutava para manter uma fachada de calma. Foi ali que tive certeza. Minha armadilha estava funcionando. Nos dias seguintes, a pressão no trabalho se intensificou. Os rumores começaram a circular. Conversas sussurradas nos corredores a deixavam abalada. Ela foi chamada para uma reunião formal. Mesmo sem provas diretas ligando ela e Craig, o simples rumor já havia manchado sua reputação impecável. Foi colocada em licença administrativa, enquanto investigavam o caso. Os colegas, antes amigáveis, agora olhavam com desconfiança. Esse era apenas o primeiro estágio do meu plano. Com sua vida profissional desmoronando, avancei para a segunda fase, um confronto direto.
Certa noite, depois de notar que ela havia chorado por horas no nosso quarto, a encurralei na cozinha e exigi a verdade. Minha voz firme, um tom ameaçador na medida certa. Ela tentou negar, mas suas mentiras eram fracas. Ela não sabia quanto eu sabia, e nem como eu havia descoberto. Quando finalmente revelei os detalhes explícitos, os horários, os lugares, os trechos das mensagens imundas que trocaram, ela congelou. Como um servo diante dos faróis de um carro. Você é um lixo, você profanou o nosso casamento. Ela desmoronou em lágrimas. Se agarrou ao meu braço, suplicando por perdão. Por um breve momento, quase senti pena dela, mas então lembrei dos meses de engano, das noites em que fiquei preocupado com a segurança dela, enquanto ela se divertia com o próprio irmão. Eu puxei meu braço para longe, frio como pedra. Isso é só o começo, eu disse, com a voz baixa. Você queria me destruir? Bem, eu ainda estou de pé. E você? Você está prestes a enfrentar consequências que jamais sonhou. Depois de destruir o senso de estabilidade de Tiffany, meus olhos se voltaram para Craig. Se Tiffany estava se despedaçando sob a pressão de uma possível exposição pública, eu queria que Craig sentisse essa mesma agonia, 10 vezes mais forte. Eu rastreava os movimentos dele, com a descrição de quem age em zonas de guerra. Às vezes ele dormia na casa de um amigo, outras vezes ficava na antiga casa da família, uma enorme propriedade suburbana nos arredores da cidade. Uma tarde, estacionei algumas casas abaixo da casa dos pais dele. Observei de dentro do meu caminhão, com os vidros escuros, enquanto o carro dele estava na garagem. Foi difícil não invadir naquele momento, mas eu sabia que tinha que escolher a hora certa. Quando o sol começou a se pôr, Craig finalmente apareceu, carregando uma bolsa, e parecendo o covarde arrogante que eu aprenderá a odiar. Ele entrou no carro e acelerou. Eu o segui à distância. Eventualmente, ele entrou em um estacionamento quase vazio atrás de um bar local. Parecia que ele precisava afogar suas mágoas. Eu observei cair em um banco de bar através da grande janela. Após algumas bebidas, ele saiu pela porta dos fundos. Foi nesse momento que eu me movi. Sob a luz tênue das ruas, agarrei seu ombro e o girei, antes que pudesse reagir. Eu o joguei contra a parede de tijolos. Que porra é essa? Ele balbuciou. O reconhecimento surgiu em seus olhos, e ele lutou para se soltar. Que diabos você está fazendo, cara? A pressão no meu peito deu lugar a uma raiva gelada e controlada. Eu pressionei meu antebraço contra a garganta dele, apenas o suficiente para fazê-lo se contorcer. Você sabe exatamente o que estou fazendo, eu disse, com a voz baixa e ameaçadora. Você achou que eu não ia descobrir. Ele tentou agir de forma durona, mas eu vi o pânico no rosto dele. Eu não sei do que você está falando. Poupe-me, eu rosnei, aumentando a pressão. Você acha que sou estúpido? Você acha que sou cego? Você e a Tiffany se escondendo atrás das minhas costas. Os olhos dele se arregalaram, e por um momento senti seu corpo se tensionar. Talvez ele fosse tentar revidar, mas eu era maior, mais forte e muito mais preparado. Um golpe certeiro de joelho no estômago tirou toda a luta dele. Ele gemeu, dobrando-se sobre si mesmo. Você destruiu o meu casamento. Cuspi as palavras. Se aproveitou da sua própria irmã, enquanto eu arriscava minha vida no exterior. Você tem ideia do que isso significa? Ele arfou, tentando recuperar o fôlego. Não foi assim. Não foi. Afrouxei a pressão apenas o suficiente para desferir um soco brutal em seu abdômen. Você tem sorte por eu não quebrar seu pescoço aqui mesmo. As poucas pessoas que passavam na rua, uma quadra de distância, mal notaram a briga. Era uma parte decadente da cidade. Ninguém queria se envolver numa confusão aleatória. Ainda assim, me mantive atento. Olhei ao redor, garantindo que não havia nenhuma câmera ou celular gravando. A última coisa que eu precisava era um vídeo viral me colocando na cadeia. Craig tossiu. Caiu de joelhos. Lágrimas brilharam em seus olhos. Eu sinto muito, conseguiu dizer, a voz trêmula. Simplesmente aconteceu. Tiffany começou. Ela disse que você nunca estava por perto. Que você não se importava. Mentira. Rugi, enquanto meu punho acertava seu rosto. Ele caiu de lado, gemendo de dor. Não ouse jogar essa culpa só nela. Você é tão culpado quanto. Você é o irmão dela. Quão doente você tem que ser para fazer isso? Agarrei-o pela gola da camisa. O arrastei até que ficasse de pé. Se você chegar perto da minha casa, da minha esposa ou de mim de novo, eu não vou só te machucar, eu vou destruir você. Minha voz era fria como a lâmina de uma faca. Tenho provas suficientes para transformar sua vida em um inferno, e não tenho medo de usá-las. Acha que seus pais vão olhar para você do mesmo jeito, depois que descobrirem isso? E seus amigos? Todo o seu mundo vai desmoronar. Você entende isso, seu doente? Ele assentiu freneticamente, o rosto retorcido de dor. Soltei-o, deixando despencar no asfalto com um baque surdo. Por um momento, apenas olhei para ele, os punhos cerrados, respirando pesado. Cada músculo do meu corpo gritava para que eu acabasse com aquilo de vez, mas isso seria fácil demais. Eu queria que ele vivesse, queria que sofresse, assombrado pelo medo do que eu poderia fazer a seguir. Dei um passo para trás, enchendo os pulmões com o ar frio da noite. Lembre-se dessa sensação, sibilei. Isso é só um gostinho do que está por vir, se você não sumir da minha vida.
Craig ficou ali, derrotado, quebrado. Virei as costas e desapareci nas sombras. Ao longe, ouvi quando ele vomitou, cuspindo sangue no asfalto. Era o som da sua ruína. E, embora isso não consertasse meu coração despedaçado, me trouxe uma satisfação amarga. Nos dias seguintes à minha confrontação com Craig, senti um sombrio senso de triunfo. Parte de mim não conseguia acreditar no quão longe eu tinha ido. Como a raiva e a traição haviam me levado a esse estado impiedoso. Mas a outra parte se sentia justificada. Afinal, eu não escolhi esse caminho. Forçaram minha mão. Quando eles decidiram cuspir no meu amor e na minha confiança. Tiffany tentou, do jeito dela, remendar o que restava do nosso casamento. Ela preparava jantares elaborados. Deixava bilhetes de desculpas no espelho do banheiro. Até sugeriu terapia de casal, mas eu vi através do seu desespero. Seu trabalho estava por um fio, sua reputação, arruinada, e ela se agarrava à única coisa que ainda podia mantê-la de pé. Eu parei de dormir em casa. Dizia que estava visitando velhos amigos do exército, mas, na verdade, dormia em motéis baratos, ou até mesmo no meu caminhão, qualquer lugar, menos debaixo do mesmo teto que Tiffany. Minha mente oscilava entre raiva e tristeza, e às vezes me questionava se eu tinha ido longe demais. Mas toda vez que eu me lembrava dela, entrelaçada com seu próprio irmão, os segredos vergonhosos que trocaram na minha cama, minha determinação se fortalecia. Eventualmente, decidi que era hora de dar o último passo, retribuição legal. Consultei um advogado sobre o processo de divórcio. O advogado ouviu minha história com descrença. Apesar da indignação moral, o sistema jurídico não tem uma categoria clara para casos de relações incestuosas, envolvendo o irmão de um cônjuge. Ainda assim, o advogado me assegurou que, com provas suficientes, o juiz provavelmente simpatizaria fortemente comigo. Havia uma possibilidade de negar as reclamações de pensão alimentícia dela, e o conhecimento público do incesto poderia manchar a credibilidade de Tiffany em qualquer negociação de acordo. Naquela noite, dei a notícia a Tiffany. Ela estava caída na mesa de jantar, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando lhe entreguei os papéis do divórcio, ela desabou, chorando. Fiquei ali, observando suas lágrimas, sentindo uma surpresa falta de emoção. Onde antes eu talvez a tivesse consolado, agora eu estava vazio, carcomido pela traição sórdida dela. Ela implorou por perdão, tentou explicar que estava sozinha, que Craig a havia manipulado. A interrompi. Ele é seu irmão, Rosney. Nenhuma solidão justifica isso. Vocês dois são doentes. As súplicas dela se transformaram em ameaças, dizendo que mentiria no tribunal, me acusaria de violência doméstica, qualquer coisa para manter sua vida intacta. Eu ri amargamente. Vá em frente, eu disse, pegando meu celular. Toquei um pequeno áudio com as próprias palavras dela, confessando o caso. No auge dos seus soluços, ela falhou ao perceber que estava encurralada. Enquanto isso, Craig estava mantendo distância, provavelmente cuidando dos hematomas, e de um ego destruído. Dizia-se que ele havia fugido da cidade, provavelmente ficando com amigos fora do estado. Seus pais aparentemente haviam feito perguntas demais sobre boatos suspeitos, que se fossem confirmados, resultariam em ambos os irmãos deserdados e deixados à própria sorte. Pelo jeito, ele não conseguiu lidar com o escrutínio e fugiu. Ótimo, isso significava um problema a menos para mim. O processo de divórcio foi rápido. Tiffany, quebrada e sem recursos, assinou os papéis sem muita resistência. O acordo favoreceu fortemente a mim, a casa, o carro e a liberdade da pensão alimentícia. Meu advogado mencionou que o advogado de Tiffany mal fez uma defesa, provavelmente porque ambos sabiam que qualquer audiência pública poderia expor o caso incestuoso dela. Quando tudo foi concluído, fiquei do lado de fora do tribunal, com o decreto de divórcio na mão. O céu estava claro, um azul nítido que parecia quase zombar de mim. Em apenas algumas semanas, meu mundo inteiro passou de um retorno idílico para um terreno devastado. Eu disse a mim mesmo que deveria me sentir vitorioso. De certa forma, eu me sentia. Implementei minha própria justiça, deixando-os ambos quebrados e sozinhos. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não havia um vazio profundo dentro de mim. Nenhuma quantidade de vingança poderia apagar o fato de que eu havia perdido a mulher que um dia amei. A traição deixou uma cicatriz permanente, e eu não sabia se algum dia conseguiria curar. Enquanto subia no meu caminhão, me permiti um momento de reflexão. Cumpri minha missão com brutal eficiência. Eles experimentaram a humilhação, o medo e a perda, assim como eu. Liguei o motor, olhando meu próprio reflexo no espelho retrovisor. O rosto de um soldado me encarava, duro, implacável e cansado. Dirigi, com o vento batendo pela janela aberta. Eu não sabia onde essa estrada me levaria, mas uma coisa era certa. Eu jamais seria o mesmo homem confiável que partiu para o seu período de serviço. Aquele homem se foi, substituído por alguém bem mais frio. Alguém que aprendeu que nem todas as guerras são travadas em solo estrangeiro, e às vezes, a batalha em casa deixa as feridas mais profundas. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal.
Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.